Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e teve uma notícia, se é que a gente pode chamar assim, que passou bem despercebida. Ela trata ali de um evento em que Flávio Dino ele participou e ele foi ovacionado, foi aclamado por muitos lá, apoiadores, e tratado por políticos como candidato à presidência da República em 2026. Eu vou falar sobre isso e claro que tem algumas implicações para o Flávio Dino se ele começar a gostar da ideia, ele que é ministro da Justiça. E também saiu aqui especulação de que Michele Bolsonaro pode ser a vice perfeita em 2026 de alguns nomes aqui numa chapa que alguns consideram como imbatível. Vou trazer aqui quem são esses nomes, mas antes quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal Politizando, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, mete o dedo no dislike, comenta o que você vai achar disso tudo e compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte então, eu vou deixar aqui no comentário fixo uma coluna que vai dizer que depois de sua ida à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde teve performance elogiada, o ministro Flávio Dino empolga aliados, em especial os políticos do Maranhão, seu berço político. Um dia depois, o ministro voltou ao mesmo plenário da CCJ, mas para se reunir num espaço lotado com prefeitos, deputados e senadores de seu estado. E vejam bem, foi aclamado pelos presentes e até lançado candidato à presidência da República. Abre aspas aqui para um. Naquela terça você deu aqui uma aula de sensatez, de sabedoria. Tem que respeitar o Maranhão e essa mente brilhante que você tem, que nos orgulha e que brevemente será o presidente dessa república para que a gente possa ter um país ainda melhor. A frase foi dita pelo prefeito de São Mateus, cidade do Maranhão, Ivo Rezende, presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Todos aplaudiram, inclusive Flávio Dino, sentado ao lado do prefeito na mesa principal. Em seguida, o ministro, em discurso, contou que recebeu um a um dos prefeitos ali presentes e que suas demandas serão atendidas. Até anunciou nomes de assessores que, no estado, colhem essas reivindicações das prefeituras. Disse que o mesmo tratamento é dispensado a prefeitos de outros estados. No final, vai destacar a coluna, formou-se uma fila de políticos maranhenses diante do ministro, para fotos e pedidos de gravação de vídeos em mensagens de garantia de atendimento às demandas das cidades. Bom, pessoal, isso aqui nós estamos em abril de 2023, portanto aí temos quase 4 anos, 3 anos e meio, vou colocar assim, até as próximas eleições. É claro que nada será definido também na véspera, você já começa a ter no ano anterior uma movimentação mais intensa. A gente viu que em 2021, muitos dos que estavam nas pesquisas para as eleições de 2022 foram desistindo pelo caminho, também outros que não estavam apareceram ali, como o caso Soraya Tronic. A União Brasil chegou a ter, num dado momento, Datena, Pacheco e, enfim, tinha ali também até outros nomes de outros partidos, aí um foi desistindo daqui, outro desistindo dali. O Mandetta também era do União Brasil na ocasião. O Dória com o Eduardo Leite do PSDB, os dois desistiram, e a Simone Tebet, que não ia, na reta final foi colocada ali, conseguiu vencer uma queda de braço dentro do MDB. O PSD, vai ou não vai ter candidato? Não teve. Aí depois quem entrou pelo União Brasil, como eu vim dizendo, era a Soraya Tronic, mas antes dela o Bivar também era cotado como pré-candidato. Enfim, então muita coisa muda daqui até as eleições em 2026. Se mudou de 2021 para 2022, teve o Moro, tá nem lembrando aqui do Moro mais, o Amoedo também foi colocado, o Hulk, Joaquim Barbosa, enfim, era uma salada ali, depois ainda ficaram vários, mas as coisas mudaram muito de um ano para o outro, então imagina de agora até 2026. Mas é claro que alguns nomes já são ventilados, e dentro do PSB, partido que está Flávio Dino, tem ele e também tem o Alckmin que é vice do Lula, e dependendo do que acontecer, pode ser que o Alckmin seja um candidato também em 2026, ele que disputou em 2018, ficou em 4º lugar, depois virou vice do Lula e ambos venceram as eleições. Agora, o Dino, é claro que se ele começar a se empolgar pela ideia e começar a alimentar isso em entrevista e tudo mais, e o PT perceber que, opa, pode ser que sim, ele seja candidato, aí ele vai começar um processo de fritura que não é novidade para quem é, vamos chamar assim, do campo progressista, de esquerda, centro-esquerda, e que tenta ter um voo solo aí longe do PT, ou sem estar no PT. Aí já aconteceu, por exemplo, Ciro Gomes
já foi fritada em outras eleições, 2018, por exemplo, aconteceu, e entre 18 e 22 também passou por um processo, e muitas fake news desses sites, né, desses blogs e canais vinculados ao PT, antes do Ciro, né, em 2022 também, inclusive agora, quando eu paro para gravar esse vídeo, né, a gente está vendo aqui algumas notícias vindo de alguns sites assim, é um negócio inacreditável, mas antes do Ciro, a Marina Silva em 2014 sofreu muito. Antes dela também tivemos Heloísa Helena sendo fritada, e alguém vai acusar a Heloísa Helena de ser alguém de direita, né? Então, pelo amor de Deus. E vários outros nomes, o Plínio de Arruda Sampaio, enfim. Então, quem, digamos assim, do campo progressista tenta, né, criar aí uma condição para ter o seu nome competitivo e viável para as eleições, acaba passando por um processo de fritura por conta desses canais e blogs ligados aí ao PT. Então, Flávio Dino, se ele tentar isso, com certeza ele pode se preparar, porque, digamos assim, a máquina lulopetista vai vir pesada para cima dele, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Aí alguém pode pensar, William, mas e se o PT apoiar Flávio Dino? Se apoiar isso, vai ser a primeira vez na história que o PT apoia um nome que não seja do partido. Toda vez, toda eleição, desde 89 para cá, sempre foi PT, e no caso, quase sempre Lula, né? Só em 2010 não podia ser ele, foi a Dilma, 14 a Dilma, 18, vejam bem, 18 ali é um exemplo clássico de que o PT não apoia outro nome, mesmo que esse nome tenha maiores condições de vencer o candidato da direita, como era o caso ali de Ciro Gomes em 18, que as pesquisas mostravam que o Ciro, se fosse para o segundo turno, teria maiores condições de vencer Bolsonaro, e as mesmas pesquisas mostravam que o Haddad perderia. Mesmo assim, o PT insistiu no nome do Lula na cadeia, sem poder ser candidato, impedido pela lei da ficha limpa, que ele próprio sancionou. Aí, quando o TSE disse o óbvio, olha, não pode ser candidato, colocaram o Haddad com a máscara do Lula em vez de apoiar Ciro Gomes, como muitos defendiam na época, mas o PT bateu o pé, tem uma preferência de 25% do eleitorado, que pode ser qualquer um que, enfim, pelo menos isso aconteceu até então, pode ser que mude com o tempo também, mas aquele percentual, né, fiel ao PT levou Haddad para o segundo turno e aí perdeu para Bolsonaro. Haddad, que tinha perdido as eleições disputando a reeleição lá da Prefeitura de São Paulo em 2016 para o Dória. O Haddad ficou com menos votos do que votos brancos e nulos. Mesmo assim, o PT achou que em 2018 ele era o melhor nome para derrotar Bolsonaro, quando o antipetismo estava assim num nível nunca antes visto na história desse país. Então, está muito cedo para falar, né, do Dino? Tá, mas do outro lado também tem muita especulação. A manchete vai dizer: direita aposta em novo nome para 2026 e avalia Michele como candidata a vice. E vai destacar que mesmo com o retorno de Bolsonaro ao Brasil, partidos de direita começaram a defender um nome novo para a disputa presidencial de 2026, na qual a ex-primeira-dama Michele entraria como opção ao posto de candidata a vice, com a possibilidade, destaca, de se tornar inelegível devido a processos no TSE. Bolsonaro assumiria o papel de puxador de votos para algum nome da direita. E diz aqui que as eleições municipais de 2024 serão usadas de teste para o capital político do ex-mandatário do Palácio do Planalto, após derrota para Lula. Aqui, falando sobre 2024, é bom lembrar de 2020. Então aqui no canal assim, a gente, né, fala um pouco do futuro, volta no passado para tentar entender. Em 2020, Bolsonaro foi um péssimo cabo eleitoral, e o Lula, né, que também pediu voto para alguns candidatos ali, também não foi um bom cabo eleitoral assim. Ele tentou ali ajudar, mas o PT não elegeu nenhum prefeito em capital, nenhum, zero. O PSB e o PDT conseguiram eleger vários, né? Ora o PDT encabeçando a chapa, ora o PSB, e aí o PDT entrava de vice em algumas chapas, ora o PSB. Já o PT, zero capital em 2020. Em 2024 pode mudar, é claro, política é muito dinâmica, mas nem sempre, né, a questão nacional, a conjuntura nacional influencia. Então há uma motivação muito diferente nas eleições municipais, e o Bolsonaro, por exemplo, em 2020, além de não ajudar a eleger os seus principais pupilos, foi um cabo eleitoral que muitos colocam na conta de um cabo negativo, né, que prejudicava a campanha daqueles que ele tentava apoiar num cenário de pandemia em que a aprovação de Bolsonaro, a popularidade, estava lá embaixo. E aí o que aconteceu? Vou pegar aqui 3 casos. Em BH, eu sou de Minas Gerais aqui, sou de Uberlândia, mas eu observava BH, Bruno Engler, com o apoio de Bolsonaro e tudo mais, né, não foi nem para o segundo turno, tomou uma lavada do Calil. Em São Paulo, Russomano recebeu o apoio de Bolsonaro, que fazia aquela live de quinta-feira ali, na estrutura, né, do Palácio Planalto, e fazendo campanha para o Russomano. Também, né, ficou numa posição muito, né, abaixo daquilo que se esperava dele, nem para o segundo turno foi.
foi lá o Covas e o Boulos, e o Covas venceu o candidato do PSOL. E no Rio de Janeiro, Crivella até conseguiu ir para o segundo turno, mas chegou lá, enfim, tomou uma surra nas urnas do Eduardo Paes, que segundo consta vai tentar a reeleição, e lá pode ser que o Flávio Bolsonaro, muitos dizem que sim, outros que não, tente derrotar o atual prefeito, coisa que eu acho difícil. Agora, quem são os mais cotados para receber o apoio de Jair, segundo essa apuração, e possivelmente Michele Bolsonaro de vice? Zema, governador de Minas Gerais, que está no seu segundo mandato e não poderá continuar. Aí qual vai ser o futuro de Romeu Zema? Não se sabe ainda. Tarcísio está no primeiro mandato como governador de São Paulo, pode tentar uma reeleição e ficar lá mais 4 anos. Enfim, mas segundo foi colocado aqui pela CNN, uma eventual chapa Tarcísio-Michele ou Zema-Michele é vista por seus defensores como imbatível, com chance de conquistar o centro político e atrair o eleitor evangélico. Vai destacar, por exemplo, que Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, esteve semana passada reunido em agendas separadas com Zema e Tarcísio em torno de um projeto de reunificação da direita. Zema tem conversado com o PL e o PP, partidos que desejam filiá-lo diante do enfraquecimento do Novo, que fez uma bancada parlamentar de apenas 3 deputados federais, o que restringiu o acesso a fundo eleitoral e tempo de televisão. Detalhe aqui, Ciro Nogueira, que apoiou Haddad em 2018 contra Jair, depois virou ministro da Casa Civil de Bolsonaro, e muitos davam como certo que, com a vitória de Lula, ele voltaria para os braços do PT. Mas não aconteceu até o momento, ele continuou fazendo oposição ao governo Lula também nas redes sociais, frequentemente é compartilhado pelos filhos de Bolsonaro em relação às postagens que ele faz na sua própria conta. Então é isso, pessoal, vamos ver o que vai acontecer em 2026. Tá muito cedo, mas é claro, tem que ficar atento a essas movimentações. Inclusive, bom prestar atenção no Tarcísio, né, que muitos falam que está tentando se descolar do bolsonarismo, mas aqui, segundo interlocutores, né, pessoas próximas, seria uma chapa ideal, Tarcísio candidato a presidente e a Michele de vice. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo o que vocês acham, tanto em relação à possível candidatura de Flávio Dino, assim como, né, nessa chapa aqui, Tarcísio-Michele ou Zema-Michele. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.